Qual é a teoria mais assustadora conhecida pelo homem? A teoria da dupla consciência me perturbou quando li sobre ela. Basicamente, no meu limitado e leigo entendimento, uma calosotomia de corpo é um procedimento que às vezes é usado para tratar condições como epilepsia, onde a conexão entre as duas metades do cérebro é cortada. As pessoas podem sobreviver a isso e continuar vivendo de forma semi-normal, mas geralmente com algumas deficiências cognitivas. Ambas as metades do cérebro continuam vivas, mas há pouca ou nenhuma comunicação entre os dois lados. As pessoas que se submetem a procedimento também podem exibir alguns fenômenos estranhos como a síndrome da mão alienígena, onde o paciente sente que alguns de seus membros se moverão por sua própria vontade. Elas também podem ter dificuldade de controlar sua mão não dominante, problemas para falar e problemas com certas partes de sua visão. A teoria da dupla consciência postula que ambas as metades do cérebro retêm uma consciência após este procedimento. Essencialmente, você se torna duas pessoas compartilhando o mesmo corpo, completamente inconscientes uma da outra. Uma variação da teoria é que uma metade do cérebro é dominante, controlando a maioria das funções corporais, enquanto a outra metade é basicamente cortada da maioria dos estímulos externos, incapaz de se comunicar com o mundo exterior, para o resto de suas vidas. A teoria da floresta escura, de que existem muitas outras civilizações avançadas lá fora no espaço, mas elas estão ocultando sua presença porque sabem como é suicidalmente perigoso estar transmitindo a localização de seu planeta para o universo. Que a qualquer momento, alguma coisa cósmica desconhecida poderia vir do espaço exterior e nos destruir em um piscar de olhos. Decadência do vácuo e explosão dos raios gama. Até mesmo nosso Sol poderia produzir uma tempestade solar enorme o suficiente e estamos basicamente condenados. A morte fria do universo, que a velocidade com que o universo está se expandindo é a ponto de a gravidade nunca mais puxá-lo de volta. A matéria se espalhará, esfriará e se decomporá até que tudo, em todos os lugares, simplesmente pare para sempre. A teoria da decomposição do próton, onde cada pedaço de matéria bariônica acabará por se dissolver espontaneamente em radiação e partículas fundamentais, garantindo que não haverá sobreviventes no fim do universo é, sim, terrível. Não é realmente uma teoria, mas sendo a pessoa mais velha viva. Há algo tão assustador no fato de que literalmente todos os humanos que existiam na época de seu nascimento estão agora mortos, exceto ela. Ela é a última da raça humana em seu instantâneo de tempo. Que existe uma forma mais estável de vacina e que, se ela existisse, entraríamos em colapso. Ela poderia estar se dirigindo a nós agora e nós literalmente nunca saberíamos que ela está chegando. Se você for queimado com 1 tonelada de radiação, seu corpo morre instantaneamente, mas você vai continuar vivendo por um tempo, potencialmente semanas, como o trabalhador japonês da usina nuclear que tomou mais radiação do que qualquer outra pessoa na história. Seu DNA se estilhaçará por todo o seu corpo, o que significa que à medida que as células morrem, elas nunca mais serão substituídas. Seu corpo essencialmente começa a apodrecer enquanto você ainda está usando-o. A ideia de que o Valium Camini é devido aos antigos hominídeos com os quais interagíamos durante o Pleistoceno. Claro, havia eventos de reprodução cruzada. Mas imagine se você não tivesse ideia do que era um Neandertal ou um Denisovano e visse um pela primeira vez. Você e sua família têm viajado para longe de casa e procuram refúgio em uma caverna para passar a noite. Você acende uma fogueira, todos começam a relaxar. Então, do nada, esse ser quase humano que parece estar caminhando, todos entram em pânico e correm. Reagir com medo era provavelmente a maneira mais fácil de sair vivo de um encontro como aquele. E se nossos entendimentos da física e da ciência, aquilo que baseamos vidas inteiras ao redor, estiver simplesmente errado? Um homem nascido sem olhos não pode ver. E se nos falta um grande pedaço da realidade, simplesmente devido a uma incapacidade de detectá-la? Que possamos viver a mesma vida uma e outra vez sem saber. Apenas o conceito de infinita e eternidade, independente de quem esteja correto sobre o que acontece quando se morre, é aterrorizante. Ou as luzes se apagam para sempre e sua consciência se perde para sempre, ou a vida após a morte é um cenário sem fim do dia dos porcos do chão. Me dá ansiedade às vezes se eu pensar muito sobre isso. Tive um colapso na escola dominical há uns 20 anos atrás e o diácono me disse que o céu era tão incrível e perfeito que a eternidade era uma bênção. Eu não comprei. Ter tudo acabado é imensamente assustador. Ter tudo acabado nunca parece pior.
Teoria dos alienígenas por Neil deGrasse Tyson. Digamos que inteligência é sua capacidade de compor poesia, sinfonias, fazer arte, matemática e ciência. Os chimpanzés não podem fazer nada disso, mas compartilhamos 99% do DNA. Tudo o que somos, que nos distingue dos chimpanzés, emerge dessa diferença de 1%. Imagine uma forma de vida cujo poder cerebral é para nós como o nosso é para um chimpanzé. Para uma espécie assim, nossas maiores realizações mentais seriam triviais. Seus filhos, ao invés de aprenderem seu ABC na rua Sésamo, aprenderiam em cálculos multivariados na Boolean Boulevard. Nossos teoremas mais complexos, nossas filosofias mais profundas, as obras mais queridas de nossos artistas mais criativos, seriam projetos que seus filhos levariam para casa para que mamãe e papai pudessem expor na porta da geladeira. Assustador. Para mim, nada é mais assustador do que a morte. A noção de que eu não existirei, e que todos que estão vivos ao meu redor se vão. E às vezes acordo no meio da noite com este pensamento e ele é sufocante. Prefiro voltar um pesadelo do que acordar para a contemplação da morte. Não é uma teoria no uso comum do termo, apenas um fato assustador. O resto do universo está se expandindo a tal ritmo que suponho que a escala de tempo não possa realmente lembrar o número real. Alguns bilhões de anos todas as galáxias que podemos ver agora estarão tão distantes que sua luz nunca mais alcançaria a Terra. Portanto, se você olhar através de um telescópio após esse tempo não haveria indicação de um universo maior do que um punhado de galáxias no que é conhecido como grupo local. Seria impossível saber que haveria mais além dessas galáxias. E apenas para acrescentar porque com certeza será perguntado, o universo está se expandindo mais rápido do que a velocidade da luz. Portanto a luz deixa de ser capaz de nos alcançar. Sim, o espaço pode se expandir mais rápido que a luz. Não é limitado pela velocidade da luz porque é o próprio espaço que está se expandindo. Não algo que está viajando através do espaço, que seria limitado à velocidade da luz. Uma vez desenvolvida a realidade virtual indistinguível da nossa, que parece estarmos a caminho de alcançar, a pergunta torna-se: como sabemos que isso ainda não aconteceu? A teoria é do elétron único. Um positrão é idêntico a um elétron que se move para trás através do tempo. E como todos os elétrons e todos os positrons têm propriedades idênticas, segundo o melhor de nosso conhecimento atual, é possível que todos os elétrons e todos os positrons no universo sejam apenas uma partícula movendo-se para frente e para trás através do tempo. Isto significa que o futuro já está decidido e que não há livre-arbítrio. A aposta de Pascal por toda essa coisa de Deus é bastante interessante. Ela argumentou que as pessoas podem escolher acreditar em Deus ou podem escolher não acreditar em Deus, e que Deus ou existe ou não existe. Sob estas condições, se uma pessoa acredita no Deus cristão e este Deus realmente existe, ela ganha felicidade infinita. Se uma pessoa não acredita no Deus cristão e Deus existe, ela recebe sofrimento infinito. Por outro lado, se uma pessoa acredita no Deus cristão e este Deus não existe, então ela recebe algumas desvantagens finitas de uma vida cristã. E se uma pessoa não acredita neste Deus e este Deus não existe, então ela recebe algum prazer finito de uma vida vivida sem obstáculos pela moralidade cristã. Como afirma Pascal, ponderemos o ganho e a perder e apostas que Deus é. Vamos estimar estas duas possibilidades. Se você ganha tudo. Se você perde, você não perde nada. Aposte, então, sem hesitar, que ele é. Eu mesmo estou lançando os dados, mas posso ver alguém que não quer arriscar, que eu ainda estaria acordado após a morte, mas contudo, bem, fechado. Imagine não ser capaz de ver, ouvir, falar, sentir e lembrar e pensar normalmente, gritando na escuridão por toda a eternidade, sem que ninguém me escute. Eu gostaria de pensar que a teoria do cérebro de Boltzmann é bastante assustadora, essencialmente que devido à aleatoriedade das partículas flutuando no espaço, se você tivesse infinito para monitorá-las, em algum lugar lá fora haveria qualquer coisa que você pudesse imaginar. Um dragão, um robô, um planeta, até mesmo seu próprio cérebro. Estatisticamente, é mais provável que você seja um cérebro flutuando em algum lugar no espaço devido ao fluxo aleatório de partículas. E esse cérebro criou tudo o que você conhece como vida. Isso é mais provável que o fato de nosso planeta ter passado por tanto e levado nossa evolução a produzir Homo sapiens ao longo de milhões de anos. Tem sido refutado,
Mas eu adoro pensar em coisas assim. Tem sido refutado por várias pessoas e outras teorias têm sido elaboradas a partir dele. É interessante pensar sobre isso. A imortalidade quântica, se correta, ela garante que você nunca morrerá. Ela não garante mais nada. Suponho que houve um doce esquecimento, como sono profundo, no início, mas, em retrospectiva, acho que não foi mais do que um dia. Lentamente, mas inconfundivelmente, reocupei meu corpo com a consciência onírica, adormecido durante as primeiras horas misericordiosas, cego, surdo e imóvel. Mas depois parecia que me reconectava a todos os nervos e tomava consciência de todas as sensações mais do que nunca na vida. Eu me percebi preso dentro de um objeto imóvel. E a intensidade da luta se ampliou, sutil, depois aguda, depois hacking. Não posso descrevê-lo completamente, mas imagine segurar a respiração, além do impulso, além da dor, além do desespero, palpitações na cabeça e olhos salientes, um sonho de asfixia sem fim. Minha pele se desfez em bolhas e se dividiu à luz do sol. Os insetos que picam desceram rapidamente. Senti ovos eclodindo, larvas rastejando, gases se acumulando e estourando dentro de mim, células individuais se rompendo, fluidos intersticiais azedando e enegrecendo. De alguma forma, minha capacidade de experimentar e armazenar estas sensações cresceu mesmo quando eu estava bem ciente de que meu cérebro estava espalhado e devorado. Minha percepção se expandiu, até as moelhas das aves e as profundezas das antenas de fogo. Eu estava ciente de cada unha e fio de cabelo que se afastava ao vento, e minha sensação se agarrava a eles quando se instalavam no oceano e se dissolviam nas garras de 1 trilhão de diatomáceas. Eu não entendo. Quanto mais pedaços de mim havia, maior era a minha capacidade de percepção da dor. À medida que me decompus em pedaços menores do que os nervos vivos podiam possivelmente distinguir, o caráter do desconforto mudou de queimar, doer e quebrar que eu poderia me relacionar com você em termos humanos para algo pior que eu não consigo articular completamente. Um terrível e louco alongamento de cada parte de mim mesmo, de cada outra parte. Os seres humanos muitas vezes ficam dormentes a dores crônicas na vida. Não é mesmo? No entanto, a cada ano, a cada mês, a cada segundo que passava, eu juro que isso só se intensificou com o tempo. Em minha vida anterior, eu ruminava sobre o céu e o inferno, e a probabilidade de eu experimentar uma, outra, ou algo no meio, por mais terrível que eu imaginasse que o torpor do céu ou os tormentos do inferno fossem, isto era totalmente diferente de qualquer um dos dois. No inferno, pelo menos, haveria certamente um atormentador, alguma memória de meus atos, algum senso de justiça. Mesmo se minha alma rejeitasse sua lógica. Posso imaginar algum conforto no inferno, para uma mente como a minha. Não creio que isto seja um castigo. Eu não acho que seja causado. Suspeito profundamente que é simplesmente nossa condição, nossa natureza a seguir este caminho. Está vendo? Em todo aquele tempo, eu estava certamente, absolutamente, totalmente só. E em pouco tempo toda a memória da vida havia se encolhido até uma cinza, perdida sob minha angústia interminável. Vivo novamente. Suspeito que não consigo me lembrar do pior, como se meu cérebro vivo fosse muito pequeno para a experiência.